E aqui nós vamos para uma terceira parte, gente, que é o massacre da inteligência. Alguns anos atrás, eu não sei como é que tá isso hoje, mas isso eu vejo que se comprova cada vez mais. As crianças inteligentes, e o Brasil tinha crianças muito inteligentes. Hoje ainda tem, de certo modo. A gente vê as criancinhas, 4, 5, 6, 7 anos ali, muito esperto. E às vezes você olha, meu Deus do céu, essa criança tão inteligente se transformou nesse adolescente tão songamongo assim. Porque os nossos adolescentes, e sobretudo os adultos, são os mais burros. Os últimos nos testes universitários. Ficamos lá no final. Crianças brilhantes em testes internacionais. Isso nós tínhamos há um tempo atrás, não sei como é que está agora. E adultos incapazes de compreender o essencial. Eu conversava, né, numa reunião de trabalho esses dias com um rapaz que a gente tem uma parceria, né, nas questões de tráfego pago e tudo mais, que assim que as pessoas, como as pessoas não sabem ler, gente, a gente colocou anúncios de tráfego pago muito especificados na página, tinha todas as informações, as pessoas mandando mensagem, onde é que era o nosso consultório, as pessoas mandando mensagem pedindo o preço, tava lá o preço na hora de você clicar para agendar, pô. As pessoas não leem, não olham, não conseguem. Vai dar um aviso num grupo pra você ver. As pessoas não entendem e ficam perguntando. Né? Isso é um ponto. Outro ponto é aquilo que eu já falo, né? Da corrosão visual do Brasil. Poluição, desproporção, todas essas coisas, né? E aqui tem um ponto. A mistura do essencial com o irrelevante. Quando a gente tem opiniões sobre o maior brasileiro de todos os tempos, que pautam Silvio Santos, Pelé, com todo o respeito e o tamanho que se tem. Pelo amor de Deus, gente. São muito grandes dentro das suas respectivas áreas e tal, e tem uma influência nacional e tudo mais. Mas que aponta Chico Xavier. Né? Você pega uma lista uma vez que a dona Zilda Arnes falou que o maior brasileiro de todos os tempos era o irmão dela, mas daí, porra, aí, né? Teve gente que disse que era o Ademar Ferreira da Silva, corredor. Tal. Não, né, gente? Eder Joffre. Machado de Assis, pô, já temos. Mas assim, você veja, na lista, por exemplo, na lista de maior brasileiro de todos os tempos, cara, o Neymar ficou na frente do José Bonifácio. No programa do lado do SBT, na lista que o SBT fez a votação lá. Pô. Não dá, né? Não, você entende? Perdeu essa noção que é relevante. O cara que inventou o Brasil, que trouxe Suprema Corte, montou ministério, fez tudo aqui no Brasil, montou toda a burocracia brasileira e montou, fez do Brasil isso aqui um país. Toda a burocracia, uma parada necessária para isso aqui funcionar enquanto país. É menor que um jogador de futebol. Dito isso, volta Ney, pelo amor de Deus, tá? E aí a nossa inteligência, mediante essa falta de hierarquia, essa poluição, ela aprende a pensar como o ambiente. Criança, eu vi esses dias, né, algumas pesquisas, alguns estudos que falam que crianças, bebezinhos, né, recém-nascidos, bebezinhos, eles são mais chorosos em casas mais bagunçadas, em casas mais barulhentas, desordenadas, desorganizadas, de gritaria, de muita conversa, eles ficam mais agitados. Porque eles já não sabem lidar com aquilo ali interiormente. Eles são afetados por aquilo. É óbvio, vai dar choredo, não tem o que fazer. É o que a criança sabe expressar. O brasileiro é inteligente, tem inteligência filosófica. Aqui é um ponto muito importante. O brasileiro é burro, o brasileiro se idiotizou. Sim, também é verdade, mas o brasileiro tem inteligência filosófica. Ele sabe perceber problemas. Ele vê a verdade. Ele tem talento para contemplação. Nós tivemos aqui alguns bons filósofos, grandes filósofos. Cito, né, Mário Ferreira dos Santos, como para mim o maior deles, tá?
O próprio Olavo de Carvalho, nós temos grandes intelectuais no Brasil. Tivemos, né? Se você pegar, né, Diogo Feijó lá atrás, se pegar pessoas muito cultas, gente, muito cultos, José Bonifácio, que eu citei, que é o cara que inventou o Brasil, não é um brasileiro, mas inventou o Brasil. Mas aí tem um problema. Tem um talento natural para contemplação. Quando fala a verdade, fica sozinho. Ele é excluído. Quando pensa diferente, é isolado. E aí, essa solidão intelectual, muitas vezes que eu falei que é um processo necessário para a cultura, para a criação da cultura, porque ela floresce dentro de um indivíduo. Quando isso começa, a pessoa, eu vou aderir ao negócio da massa para não ficar sozinho. Vamos aderir à opinião da massa, a cultura da massa, os gostos da massa, o jeito de se vestir da massa para não ficar sozinho. Quem não aguenta a solidão acaba caindo nesse discurso padronizado e caindo nesse discurso padronizado deixa a cultura de lado. É uma rendição psicológica, não é uma rendição intelectual. Não é porque a pessoa viu o argumento, viu cultura, viu valor naquilo. É porque ela não aguentou a pressão. E daí é aquilo que eu falei como a pauta jornalística. Né? Que a cultura, perdendo a ligação com o princípio de amor, ela vira refém do tempo em que ela está presente. Porque ela não consegue olhar mais para aquilo que é eterno. Então ela vê aquela enxurrada de notícias e a enxurrada de produção, e aquilo vira a pauta cultural. Basta ver o Brasil, é sempre o tema do momento. Novelas, séries, é sempre os temas da moda. É sempre os temas da moda. E os escritores, os cineastas, né, eles todos dependem da pauta jornalística, senão eles acabam sendo excluídos. Mais uma parte que a imprensa, nossa imprensa podre, domina. Tá? E a inteligência acaba virando só a opinião quente, né? Só a opinião do momento. Como as séries aí, né? Como é que é Os Donos do Jogo, Tremembé e afins. Eu quero assistir Tremembé e Os Donos do Jogo, tá? Mas não que seja um grande exemplo de cultura, tá? E aí, esse sensacionalismo do dia, ele aprisiona. Por quê? Porque a gente acha que tudo é o dia. Tudo é preocupação com a política do dia, com as coisas do dia, com as notícias do dia. Manchetes, escândalos, urgências, tretas, polêmicas, eleição, Lula contra Bolsonaro e não sei quem, a Virgínia, o Vini Júnior. E tudo é do dia. A nossa preocupação, pessoas capazes de dedicarem a vida por um ideal que elas não vão nem ver acontecer. Como os comunistas são muitas vezes, foram. Só pega a lista de guerrilheiro e de pessoal que morreu no regime militar, que sumiu e tal, né? A lista lá dos desaparecidos, uns que sumiram, outros que deram como sumido, mas estavam bem vivos na Europa, gordo e feliz, escondido. Pega essa lista. A maioria era carpinteiro, a maioria tinha muito carpinteiro, professora, pedreiro, operário, que se envolveu na luta por um ideal. Você pode discutir, o ideal é um cocô, mas enfim. Você pode discutir, mas se envolveram nessa luta. E morreram fazendo o serviço sujo sem ver a utopia deles acontecer, o ideal deles acontecer. Morreram porque queriam essa dominância, que hoje tem, e muito. Morreram para isso. E aqui não se tem, de um lado mais tradicional e conservador, já se quer aparecer e quer ver se vê os frutos. Assim. Não se quer fazer uma produção para não se ver frutos. Não se quer colaborar com o trabalho de baixo, com o trabalho de base. Que é o que eu também tento fazer aqui. E o que eu tento fazer nos meus atendimentos, o que a minha esposa tenta fazer nos atendimentos, o que a gente tenta fazer nas imersões, é isso. Porque não existe educação, cultura
para grandes grupos. O trabalho é 1 a 1, gente. É 1 a 1.